dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, nós estamos entrando no 11º dia do nosso propósito de jejum e oração pela nossa família. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículos do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de 1 dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Amados, nesta manhã a palavra do Senhor vem trazer para nós uma mensagem de arrependimento genuíno. A palavra de Deus diz que o profeta Jonas foi usado para levar uma mensagem de Deus para uma cidade que vivia em pecados. E a palavra diz que aquela cidade era muito importante para o Senhor. E as pessoas que ali habitavam também eram importantes para o Senhor. Mas elas estavam fora dos propósitos do caminho do Senhor. E Jonas, obedecendo agora à voz de Deus, ele começa a percorrer aquela cidade e anunciar a mensagem de Deus para a vida daquelas pessoas. E é interessante que a palavra de Deus diz que quando a mensagem do Senhor chegou àquela cidade, as pessoas que ali habitavam, elas se arrependeram dos seus pecados e propuseram jejuar e orar para buscar arrependimento. E outra coisa interessante também, que esta palavra não ficou somente nos moradores daquela cidade. Esta palavra chegou à sua autoridade máxima, que era o rei daquela cidade. E quando o rei ficou sabendo dessas notícias, ele automaticamente propôs jejum e oração para toda a sua nação, em sinal de arrependimento dos pecados e dos maus que aquela nação estava fazendo. E, segundo a palavra do rei, ele disse: olha, vamos fazer esse propósito, porque quem sabe Deus se arrependa do mal que ele deseja para nós. E é interessante que no versículo 10, Deus, ouvindo isso e olhando para o coração daquela cidade, daquelas pessoas, Deus se arrependeu e não trouxe sobre eles destruição. Amados, o que esta palavra tem a ver com a nossa vida? O que esta palavra tem a ver com a família? Em primeiro lugar, nós estamos vivendo tempos diferentes, tempos difíceis, onde a família tem sido grandemente atacada. A família tem sido alvo de ataque do inimigo para destruição. E quantos lares hoje já estão destruídos? Mas por que isso está acontecendo? Justamente por causa do texto que nós lemos, pela falta do conhecimento da palavra de Deus, pela falta de arrependimento dos pecados. Hoje em dia, o pecado está banalizado nas famílias. As pessoas acham que o que elas estão vivendo não tem nada a ver com o pecado. E muitas vezes
o pecado tem entrado de forma sutil na nossa família e destruído a nossa família. E o que o rei aqui representa nesse texto nos dias de hoje? O rei aqui representa os pais. Os pais são autoridades máximas na família. É aquele que tem por obrigação cuidar dos seus filhos, orar por eles, jejuar por eles, clamar ao Senhor pelo arrependimento e pelo pecado que cometeu, para que Deus perdoe os pecados da família, para que Deus perdoe os pecados dos seus filhos. Olha que interessante quando nós vamos lá para o livro de Jó. No início do livro de Jó vai dizer que quando terminava, o ciclo de festa da família, Jó reuniu seus filhos e sacrificava em favor dos seus filhos, porque ele dizia: talvez um dos meus filhos tenha pecado sem saber, e eu ofereço esse sacrifício em arrependimento e peço perdão a Deus. Olha só como é que como Jó, ele cuidava da sua família. Ele tinha um cuidado especial pela vida dos seus filhos. E hoje em dia nós não temos visto isso. Hoje em dia os filhos estão vivendo conforme a vontade deles. E muitos pais não têm observado isso. E quando acontecem as tragédias dentro dos lares, aí sim que os pais vão acordar. Só que muitas vezes, irmãos, infelizmente é tarde. E não existe uma solução para aquele problema. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos perseverar no Senhor, que nós sempre devemos buscar ao Senhor em todo o tempo. E este é um tempo que Deus tem pedido para que nós entrássemos em jejum e oração pela nossa família, para que a nossa família seja preservada de todas as ocorrências que estão acontecendo nos dias de hoje, para que a nossa família possa estar segura nas mãos de Deus e para que o inimigo não venha trazer destruição sobre nós. Por isso nós precisamos estarmos de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos buscar a palavra do Senhor. É provável que as pessoas de hoje, elas estão querendo ainda ouvir os profetas, mas a palavra de Deus ela é clara para nós. Toda a profecia de Deus já foi revelada para nós. E nós temos esta liberdade, nós temos a palavra de Deus dentro da nossa casa. Muitas casas com muitas Bíblias dentro de casa, mas sem leitura. E isso tem muitas vezes trazido destruição sobre a família, porque perde-se o conceito de princípios de Deus e passa-se a viver os valores do mundo. É importante, então, irmãos, que nós voltemos à palavra. É importante que nós voltemos aos princípios da palavra de Deus, para que a nossa família continue sendo guardada e que nós possamos ser abençoados pelo Senhor. Deus se alegra, Deus se agrada quando o seu filho o busca de todo o coração, quando existe arrependimento no seio familiar. Deus ordena a bênção sobre a vida da família, porque família é um projeto de Deus. Foi Deus quem constituiu a família e Deus abençoou esta família para que nós possamos viver de uma forma que agrademos o coração de Deus. Mas para isso, nós precisamos buscar na palavra do Senhor aquilo que é o direcionamento para as nossas vidas. Nós precisamos orar, interceder pelos nossos filhos para que eles cresçam e vejam em nós um testemunho de verdadeiros cristãos, para que lá na frente eles possam também fazer como nós estamos fazendo na vida dos seus filhos. Amados, que Deus te abençoe neste dia, que Deus te abençoe nesta manhã e que você possa realmente ter um tempo com a palavra do Senhor e desfrutar das bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Eu quero orar por você nesta manhã, eu quero abençoar a sua vida. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai, e pelo coração bondoso que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Mesmo nós, ó Deus, sendo pecadores, mesmo nós errando, o Senhor, ó Deus, tem nos perdoado, o Senhor tem restaurado a nossa vida. E, Pai, eu coloco as famílias diante do Senhor, as famílias, ó Deus, da nossa nação,
aquelas, ó Deus, que se encontram, Pai, com problemas, com dificuldades, ó Deus, de relacionamento entre pais e filhos, entre filhos e pais. Deus, em nome de Jesus, entra com o teu poder, que teu Espírito Santo ministre paz ao coração de cada um dos teus filhos e que eles possam desfrutar, ó Deus, da tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados e nós nos arrependemos, ó Deus, por aquilo que nós fizemos e não agradou o teu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, restaura a aliança conosco nesta manhã. Abençoe, Senhor Deus, os teus filhos, Pai. Visita-os, ó Deus, nas suas necessidades. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe as famílias nesta manhã. Aqueles que estão saindo para o seu trabalho, aqueles que já chegaram no seu trabalho, aqueles que irão ficar, ó Deus, no interior dos seus lares, Pai. Visita-os, ó Deus, e dê a eles da tua paz. Em nome de Jesus, Pai, eu os abençoo nesta manhã, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amados, que você possa ter um excelente dia na presença do Senhor e que você possa desfrutar das bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Deus os abençoe.